Olá! No programa OAB na TV desta semana, o nosso tema da entrevista é direito médico. Sem dúvida, neste momento de pandemia, o tema saúde é o mais falado em todo o mundo. Por isso, a nossa entrevistada do dia é a presidente da Comissão de Direito Médico aqui da subseção, doutora Flávia Bombo. E você já sabe que, além de acompanhar o programa OAB na TV, aqui na TV Câmara também pode acessar o nosso canal no YouTube, que é a OAB Subseção Itajaí, no nosso Facebook e também no nosso Instagram da subseção aqui de Itajaí. E neste ano de 2021, nosso programa está num formato um pouquinho diferente. Desta vez eu estou aqui no estúdio da TV Câmara e o nosso entrevistado, a nossa convidada de hoje, por exemplo, está do outro lado da telinha. A doutora Flávia Bombo é a nossa convidada e vai falar sobre direito médico. Doutora Flávia, obrigada por aceitar o convite e estar aqui conosco para falarmos, então, sobre direito médico. Boa tarde. Eu que agradeço pela oportunidade, por esse espaço aí de fala. Doutora, a gente começa a nossa entrevista falando sobre um tema, claro, muito relevante por conta da pandemia. Como eu falei no início, assim, o tema saúde é o mais falado em todo o mundo neste momento. E o direito médico não é diferente. É um momento agora, uma das maiores batalhas da humanidade e com certeza o direito médico também acaba sendo muito solicitado, né? Dá para a gente contextualizar um pouquinho como que tem sido essa solicitação do direito médico, falando da justiça brasileira? Com certeza, né? Nesse momento que nós temos enfrentado, a justiça tem sido um instrumento extremamente necessário para que a gente possa resguardar os direitos, para que a gente possa garantir e assegurar todo o direito que já vem, né, previsto na Constituição. Certo. Além disso, quando a gente fala do direito médico, a gente logo lembra também da questão do colaborador, do trabalhador de saúde, né, que está na linha de frente do trabalho. O direito médico também acaba auxiliando nessa condição de pedidos, por exemplo, de EPIs para esses trabalhadores da área da saúde. Essa atuação também tem sido muito forte? Com certeza. Os profissionais de saúde, né, eles são a linha de frente nessa batalha que nós temos, né, enfrentado aí do Covid. Eles são nossos verdadeiros heróis. E a legislação, sim, ela traz auxílios, né, principalmente previsão. Essa previsão do EPI, ela não é nova. Ela já vem de muito tempo garantindo que todo risco, né, enfrentado por esses profissionais de saúde seja mitigado ao máximo, prevendo, por exemplo, a questão de utilização de EPI, que tenham a devida certificação, a devida conferência de emissão. Então, realmente a justiça auxilia, sim, esses profissionais da saúde que estão aí na linha de frente, prevendo, né, e proporcionando a eles um ambiente de trabalho seguro. E falando em direito do cidadão, né, do cidadão, acesso à saúde, como que tem sido a atuação também, a participação do direito médico nessa situação? Foi extremamente importante, né? Todo o nosso ordenamento jurídico, ele visa resguardar e assegurar os direitos do cidadão. O SUS, ele foi criado com o advento da Constituição, já em 88, e garante o acesso integral, universal e gratuito a toda a população brasileira. E a gente tem visto exatamente isso por parte do poder público, né? O acesso gratuito e universal de todas as pessoas. Tem sido muito importante. Junto com a justiça, a gente acaba fazendo instrumentos que garantem, né, o acesso de toda a população aos tratamentos necessários. E agora falando em desafios do direito médico neste momento, a gente tem como pontuar os principais? Olha, a pandemia trouxe inúmeros desafios, né? Amparar os profissionais da saúde diante das demandas tão ímpares, as incertezas quanto aos tratamentos que devem ser utilizados tanto precocemente como durante o enfrentamento dessa doença. E as questões são tão mais urgentes agora, né? Um medicamento antes que havia um tempo um pouco maior para se obter, hoje a urgência é extremamente necessária, é incomparavelmente maior. Então, todas essas demandas são desafios realmente inovadores, que trouxeram, assim, situações que antes não foram enfrentadas. E essa agilidade, quando a gente fala, né,
do paciente conseguir o remédio, o medicamento que ele precisa. A doutora falava antes até mesmo de a gente gravar, que isso foi um ganho, né? Que hoje a rapidez na entrega de medicamento ela é muito rápida. Essa agilidade também acontece pelo Poder Judiciário e claro que daí acompanhada também do setor de saúde? Com certeza, conforme havíamos comentado, né, antes o prazo que a Anvisa tinha para liberar um medicamento era de 7 dias na importação, e hoje, como a demanda é extremamente urgente, tem-se conseguido medidas que obriguem a liberação antecipada. Semana passada aconteceu uma situação de necessidade de liberação de um medicamento, e seriam então 7 dias. Na própria Sexta-feira Santa, nós ingressamos com um mandado de segurança para a liberação desse remédio. O atraso desse remédio resultaria num prejuízo de R$ 230 mil por dia de atraso. E imediatamente a gente protocolou pelo final da tarde, 7 horas da noite ali, na própria Sexta-feira Santa, e à noite, 11h30 da noite, o juiz já despachou no sentido obrigatório de liberação do remédio, fixando multa. Então, a gente tem realmente somado esforços ao Poder Judiciário para a liberação desse remédio, para essa agilidade no atendimento das demandas públicas. Afinal de contas, é o interesse público que deve prevalecer. E nesse período a gente também acompanhou muitas alterações na legislação, muitas áreas, né, do direito a gente viu e a gente convive, né, semanalmente com decretos, com revisões, mas especificamente do direito médico, a gente também viu muita alteração na legislação? O direito ele é mutável, né? Ele sempre precisa se adaptar à situação, ao momento em que a gente está enfrentando. A gente passou por vários decretos, várias leis, medidas provisórias que impõem medidas para enfrentar essa questão de medicamentos. Também houve a necessidade de haver essa revisão. A legislação trabalhista também, a previdenciária, em todas as áreas houve impacto, né? Muitas vezes não precisa ser diretamente uma alteração legal, mas todas as leis, medidas e decretos que venham a ser publicados, elas influenciam em todas as áreas do direito. E a expectativa é que, pelo menos, esses benefícios que a gente vem acompanhando com a pandemia, eles continuem sendo praticados, né? Com toda certeza, as mudanças que vieram, que foram muito benéficas, no sentido de agilidade, no sentido de informatização, com certeza viram para ficar. Doutora, a gente continua no próximo bloco com mais um trecho da nossa entrevista. Esse foi o primeiro bloco. No próximo bloco a gente vai falar mais sobre o direito médico. Doutora Flávia Bombo, que está participando do programa OAB na TV de hoje. Na sequência, então, não saia daí porque a gente já volta com mais informações sobre essa área tão importante. Estamos de volta com o programa OAB na TV e hoje a gente conversa com a presidente da Comissão de Direito Médico aqui da subseção de Itajaí, doutora Flávia Bombo. E nesse bloco a gente vai falar sobre mais um tema que é polêmico, a questão da vacinação. Vamos tirar algumas dúvidas também em relação a essa vacinação, a gente que está passando por esse momento aqui na nossa cidade, aqui no nosso país, e a gente quer falar um pouquinho então sobre essa questão de vacinação, né, doutora? Vamos dar exemplos. Se a pessoa é contra a vacina e tem um idoso em casa, por exemplo, mas não quer levar a pessoa para tomar a vacina, né? A autoridade sanitária pode obrigar alguém, então, a levar esse idoso? Pode fazer essa obrigatoriedade? Vamos lá. A máxima que tudo depende, ela é realmente aplicável nesses casos. Você comentou num exemplo de a pessoa que tem uma pessoa idosa. Essa pessoa idosa, ela tem capacidade de se locomover sozinha? Ela ainda possui a capacidade dos atos civis dela? Ela foi objeto de um processo de curatela? Então, assim, todos esses detalhes são precisos, é preciso analisá-los. Outra questão de uma forma direta, respondendo diretamente, não é possível obrigar que a pessoa, no caso, eu tenho um idoso em casa, o poder público não tem como me obrigar a levar essa pessoa a ser vacinada, né?
E aí também tem a questão de idosos que contam com 24 horas de auxílio, como é que vai ser feita essa locomoção. Existem muitos idosos que estão em casas que dependem de aparelhos que são, né, ligados à luz, por exemplo, que não tem como você fazer essa locomoção. Então, realmente, cada caso é um caso. Cada caso deve ser analisado, né? E se outro caso que a gente cita aqui como exemplo, doutora, se a pessoa, por exemplo, não foi vacinada, né, e ela vir a se contaminar e acabar falecendo, existe, por exemplo, como cuidador ser responsabilizado? A gente está falando, claro, novamente, de cada caso sendo um caso, mas o poder público, o poder judiciário, pode responsabilizar alguém? Então, falando de curador especialmente, em 2015 a gente teve um novo estatuto que trata sobre essa questão de curadoria. O curador, ele antes tinha os poderes de uma forma geral, genérica. Hoje já não pode. Hoje o juiz precisa especificar quais são as responsabilidades desse curador. E vai mais para a questão patrimonial e negocial. Então, assim, infelizmente, ou felizmente, porque realmente depende da situação aplicável, o curador pode ou não ser responsabilizado. Esse curador tinha condições? Essa pessoa tinha uma saúde que poderia ser aplicada? Ele teria condições de levar esse idoso? Então, mesmo que haja contaminação, mesmo que haja o resultado, né, de morte ali, por parte do curador vai ser necessário que seja analisado quais eram os limites dele, quais eram as obrigações, quais eram os deveres e quais eram as possibilidades. E também qual era a previsão de vacinação. Existem inúmeros fatores que precisam ser analisados para poder dizer, não, existe responsabilidade, não existe responsabilidade por parte desse curador. Doutora, ainda falando nessa questão de vacinação, a gente tem já decisões do STF, né, em relação à vacinação. Hoje o Estado não pode obrigar ninguém a tomar a vacina? Exatamente. Em dezembro do ano passado, houve já esse debate no STF sobre a questão da imposição, né? O resultado é que, assim, a imunização forçada, ela é proibida. Entretanto, a possibilidade de restringir alguns direitos. Doutora, e o Estado pode impedir, por exemplo, impedir alguma atividade de quem se recusa a tomar vacina? A gente está falando que não pode, né, obrigar alguém a tomar a vacina, mas ela pode impedir alguma atividade? Sim, a gente chama isso de medida indireta. É dever do Estado, mediante políticas públicas, né, reduzir o risco de doenças e evitar a contaminação. Então, existem medidas que podem sim ser aplicadas. Por exemplo, o receber algum benefício, como foi instituído, pode-se exigir que haja a vacinação prévia, né, no sentido de privar a matrícula, né? A matrícula só poderá ser feita mediante a comprovação. Isso também. E algum lugar, o adentramento em alguns locais somente com a comprovação da vacina. É uma medida internacionalmente, né, aplicada. Existem países que, para você ter acesso ao território deles, vocês precisam comprovar, é preciso comprovar a vacinação de determinadas vacinas. E agora também tem o outro lado, né? Existe nesse momento a vacinação, né? Mas nem todo mundo tem acesso ainda. Existe, por exemplo, uma faixa etária que está sendo vacinada, né? Existe, por exemplo, como alguma previsão na lei também de que outra faixa etária outra pessoa com outra faixa etária pode ser incluída ou não? Deve ser respeitado esse calendário de vacinação, por exemplo? Então, a princípio deve ser respeitado esse calendário de vacinação. São situações realmente inovadoras, né? E tem se debatido qual é a prioridade, qual é a ordem, qual é a faixa etária, qual é o grupo de trabalhadores, né? Porque, por exemplo, nós temos os trabalhadores da saúde que estão aí, são prioridade também. Mas realmente é uma situação nova, é algo que tem que ser observado de acordo com os parâmetros que nós temos no momento. E outro assunto que a gente vem acompanhando nos últimos tempos também nas entrevistas, nas reportagens, é a falta, por exemplo, de medicamentos em alguns locais, né? A gente teve o caso em Manaus de falta de oxigênio, por exemplo. Neste momento em Santa Catarina, a gente está passando por falta de leitos também. Como o paciente pode exigir isso se estamos no momento de pandemia?
Existem medidas judiciais que visam assegurar o acesso a leitos, a medicamentos, né? Só que existem limitações diante do fornecimento e da demanda. Isso também será analisado, ainda que a pessoa tenha necessidade e pleiteie junto ao Poder Judiciário o acesso tanto a leito, a medicamento, a situações. A gente já tem. A gente tem uma limitação no fornecimento. Então, realmente, a gente fica restrito à capacidade que existe, né? Então, ainda que haja as medidas judiciais que possam viabilizar esse acesso, a gente fica refém, vamos dizer assim, da capacidade do fornecimento do momento, que realmente, como você falou, nós temos aí enfrentado diversas demandas assim que antes jamais foram esperadas. Estamos num momento, né, de pandemia e com certeza a gente vivencia todos os dias fatos novos, né? Então, realmente, são assuntos que a gente vai debater em muitas oportunidades, porque todo dia a gente tem um fato relevante que vem sendo trazido. Doutora Flávia continua aqui conosco, a gente está no segundo bloco, a gente vai para o nosso intervalo e na sequência a gente vai falar mais sobre a questão do direito médico, até porque a gente tem outros temas aqui importantes para a gente debater também e trazer esses esclarecimentos. O programa OAB na TV vai para um breve intervalo e a gente já retorna com mais informações. Estamos de volta com o programa OAB na TV, terceiro bloco, e hoje a gente está falando sobre direito médico. A nossa convidada é a presidente da comissão aqui da subseção do direito médico, a doutora Flávia Bombo. Neste bloco, a gente vai falar então sobre um outro assunto que acaba gerando muitas dúvidas, né, doutora? Por exemplo, se o paciente tomou um medicamento que não tem ainda eficácia comprovada e acabou desenvolvendo um problema de saúde, após tomar esse medicamento, ele pode responsabilizar alguém por essa prescrição, por exemplo? Então, a prescrição ela é feita pelo médico. E a escolha por determinada droga, seja ela terapêutica ou profilática, ela é decorrente de um ato médico. Esse ato, ela é de responsabilidade do profissional que o fez. Então, desde o momento da escolha, como da indicação desse medicamento, até a administração e o uso, existe sim essa responsabilidade por parte do profissional que o recomendou e o instruiu à utilização desse medicamento. Outro fato é uma questão que a gente viu nas últimas semanas aqui em Santa Catarina, inclusive destaque nacional, né, em reportagens, é a questão de seguir protocolos, de escolher quem vai atender e quem vai deixar em segundo plano. Né? Por exemplo, a gente tem a notícia aqui, Santa Catarina oficializa critério que define quem tem direito a leito de UTI quando há lotação, como é o momento em que a gente estava passando e está passando ainda com quase 100% de lotação nos hospitais. Existe alguma regra nesse caso também? Exatamente. O Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Saúde, ela oficializou esse protocolo de alocação de recursos. Até porque vem por trás tem uma questão ética, né? É um peso moral, né? Você escolher qual é o paciente, quem que vai ter direito a esse tratamento ou não. As regras foram estabelecidas ainda no ano passado para serem usadas no Brasil todo, diante desse colapso. O objetivo é realmente resguardar o médico, resguardar esses profissionais e orientar, né? Quem tem mais chance, qual é a maior probabilidade, qual é o paciente que precisa mais do que o outro nesse momento do tratamento. Então, sim, a secretaria deu esse direcionamento justamente para aliviar esse fardo, porque é tão difícil, afinal de contas, todas as pessoas que estão ali têm família, têm sua importância. Então, sim. Outro assunto que a gente viu bastante também circular nas redes sociais e que acaba sendo uma dúvida de muitas pessoas é quem pode pedir o prontuário médico nesse momento, né? A gente, claro que sempre, né, deve ser uma legislação que já está em vigor, mas nesse momento acaba ficando mais em evidência, né? Quem pode? É público? Não, somente parentes? Quem pode pedir o prontuário médico? Então, não, o prontuário médico ele não é público, ele é um documento sigiloso, né? Ele pode ser requisitado pela pessoa, pelo próprio paciente, pelo médico, porque é um documento médico prontuário. E parentes, esse termo parentes fica um pouquinho abrangente demais, né? Parente.
tia, primo, sobrinho. No caso de uma criança, né, o pai, a mãe, né, no caso dos pais, o filho, numa pessoa que já é casada, o marido, a esposa, nesse sentido. Parentes próximos ainda também seria um termo vago, mas na dúvida, no requerimento, no momento, a instituição ela orienta quem pode retirar, mas na dúvida, sempre o paciente e também sempre a possibilidade de ingressar judicialmente para que seja, né, tido vistas desse documento, visto que é sigiloso e que detém, o paciente detém o direito de sigilo desse documento dele. Bem importante a gente falar sobre isso. E outro ponto que é importante também a gente falar aqui é que não há um tempo, a gente está em um ano de pandemia, quanta coisa a gente aprendeu, né? E não há um tempo suficiente para se fazer, por exemplo, a contratação de um concurso público, contratar profissionais através de concurso público. Neste momento, em caso de pandemia, devido a essa emergência, é possível não contratar através de licitação? Existe outra modalidade de contratação? Sim, nessa situação de calamidade pública, diante dessa demanda, né, o objetivo da legislação em prever essa questão de concurso público e tudo mais é realmente resguardar o interesse público. E nesse caso, o interesse público é o atendimento dessa demanda, antes mesmo da observação da lei, né, 866. Existe a previsão de dispensa desse concurso. O ente público ele vai ter que sempre observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, né? Publicidade, eficiência, transparência, esses princípios eles continuam valendo. É só a forma de contratação mesmo que pode vir a ter uma alteração justamente diante dessa urgência na necessidade de suprir todas essas novas demandas, né, diante da pandemia. Certo. Planos de saúde, eles podem acabar aumentando um preço. Neste momento, a gente sabe que tem a associação, a Agência Nacional, né, a ANS, a Agência Nacional, que faz essa regulamentação. Mas, neste momento de pandemia, de calamidade que a gente está vivendo, os planos de saúde podem aumentar o valor, por exemplo? Não. A regulamentação continua sendo por parte da Agência Nacional de Saúde, a ANS. Ela regula tanto os planos individuais, familiares e coletivos. E ela tem regras específicas. Inclusive, vai na contramão dos aumentos que a gente tem enfrentado. O aumento de 2021, por exemplo, foi um índice de 8,14, que foi estabelecido pela ANS, nos planos individuais ou familiares. Nos casos dos planos coletivos, a ANS não chega a fixar um percentual, mas é um reajuste definido com base nos contratos estabelecidos, numa relação entre a empresa e o contratante. Então, de certa forma, também há essa regulamentação por parte dela. Só não é tão presente como nos casos, né, de família e unitários. E esse limbo de 1 a 29, né, também há essa indicação da ANS, né? Todos esses planos também são observados e ela também define esse agrupamento. Então, de certa forma, ela acaba regulando o reajuste. Não é livre, não se pode fazer de qualquer forma, não se pode aumentar o quanto se quer. A ANS está fiscalizando e direcionando todas essas relações. Doutora, nós estamos nos encaminhando já para o final da nossa entrevista e antes de a gente finalizar, eu queria também, né, comentar aqui com os nossos telespectadores, porque o trabalho da comissão aqui da subseção também é bem intenso, né? Vocês, os advogados que fazem parte da comissão, sempre são acionados e sempre há um suporte também desses profissionais para esse momento em que são chamados, né? Eu queria que você comentasse, eu sei que o espaço agora está curto, a gente trouxe tantos esclarecimentos, mas houve uma atuação bem forte também da Comissão de Direito Médico nesses últimos tempos, né? De todas, né, de todas as comissões, sempre que é necessário, sempre que a gente precise, né, atender aí as demandas, nós estamos à disposição, não só nós, quanto aí a presidência, a diretoria da OAB, são extremamente atuantes e sempre que necessário, nós estamos à disposição justamente para fazer valer todos os direitos e garantias dos cidadãos. E aproveitamos também para deixar o convite aos advogados que querem fazer parte, querem contribuir.
né? A gente sabe que é um trabalho voluntário, mas sempre a união de mais forças, né, com certeza facilita o trabalho e o resultado é sempre melhor, né? Então também existe essa abertura, esse espaço para que os advogados aqui da subseção façam, que esses advogados participem, né? Exatamente, é sempre importante, né? É extremamente necessário, porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós somos melhores, a gente consegue ir além, alcançar mais direitos, mais pessoas e atender todos da melhor maneira possível. É só ir então até a secretaria da subseção também e deixar ali o contato para fazer parte, né? Como que está sendo o trabalho nesse momento? São reuniões mensais? Sim, todas online, né? Todas as inscrições também são por link, todas as reuniões são por links online, as reuniões são todas online, inclusive a tecnologia tem auxiliado muito, né? Os grupos de WhatsApp, todas essas reuniões, como por exemplo essa que a gente está fazendo aqui online, tem facilitado muito o nosso trabalho. É o que não fez a gente parar, né? Sim. E tem algum evento previsto para os próximos meses ou está em discussão nesse momento também? Porque a gente sabe que o rol de temas para serem debatidos, esse rol é enorme, né? Extenso. Exatamente, nós tínhamos algumas previsões, essas novas medidas de restrição deu uma travancada, mas a gente tem estudado sim, e assim que disponível, a gente com certeza vai voltar com as reuniões de uma maneira mais intensa, né? Porque o trabalho também ficou intenso. Então a gente está se readequando a essa nova maneira aí de trabalhar. Legal. Doutora Flávia, eu quero agradecer, né, em nome da diretoria também, a sua participação, desejar um bom trabalho e estamos sempre à disposição. Sempre que tiver novidades, é só entrar em contato conosco aqui para a gente repassar essas informações também aos colegas advogados e à comunidade em geral. Excelente, eu agradeço a oportunidade. Um abraço e bom trabalho. Programa OAB na TV, então, de hoje, que tratou sobre direito médico, vai ficando por aqui, mas a gente lembra você que a gente sempre vai ao ar às terças e quintas-feiras, às 10 horas da noite, na TV Câmara, e todas as entrevistas completas também estão disponíveis no nosso canal do YouTube, OAB Subseção Itajaí, nosso Facebook e o nosso Instagram, OAB Subseção Itajaí também. Você acompanha todas as entrevistas. Um grande abraço a todos e até semana que vem.